Bem, pessoal, agora a gente vai tratar aqui da equação exponencial. E o que é essa equação exponencial? Bem, a equação exponencial, ela por si só é uma coisa simples. Mas, antes de mais nada, você precisa saber o que é uma equação. E a equação é toda expressão que vai apresentar uma incógnita, certo? E essa incógnita, ela é aquela letra que você não sabe o valor. Mas quando se trata de equação exponencial, essa incógnita ela vai estar na posição de expoente. Então você sabe que toda potência tem a forma a elevado a n, certo? Então, para se tornar uma equação, você precisa ter uma potência igual a um outro valor, sendo que dois desses valores aqui já são conhecidos, no caso a e b, e o valor do expoente ele é um valor desconhecido. Então, se você não sabe o valor dessa incógnita e essa incógnita ocupa a posição de expoente, você vai estar diante de uma equação exponencial. Bem, a presença da incógnita fora do expoente vai descaracterizar a relação de equação exponencial. Então, aqui no conceito do livro, nós temos que uma equação que apresenta a incógnita apenas no expoente, apenas no expoente, apenas no expoente, ela é denominada equação exponencial. E aqui nós temos os exemplos de equação exponencial. Quais são os exemplos que tu tem aqui? A equação do tipo 3 elevado a x, você observa aqui a potência, igualada a um outro número. Nessa potência, você observa que a incógnita está no expoente, a incógnita é x. No segundo exemplo, você tem 2, que é a base, elevado ao expoente x menos 15. Olha, o expoente é a expressão x menos 15. Agora, a incógnita, ela é só o x. Então, o que você não conhece é o valor do expoente, o valor da incógnita. Uma coisa é você tratar o expoente, quando você tem a expressão 2 elevado a x menos 15 igual a 16, você consegue visualizar aqui base da potência, e o expoente que não apareceu. Ele não apareceu porque o expoente vale 1. E aqui o seu expoente ele é x menos 15. E dentro desse expoente existe um valor desconhecido, que é a sua incógnita. Na outra expressão, você vai ter 1 sobre 5 elevado a x igual a 625. Bem no padrão aqui do primeiro exemplo, que você tem uma base, um expoente igualado a um outro número, certo? Então, aqui está a incógnita. Na expressão seguinte, 49 ao quadrado igual a raiz quadrada de 49 elevado a x, você observa que o x ocupa a posição de expoente. E no terceiro exemplo, você tem 3 elevado a 2x, expoente 2x. Dentro desse expoente, você tem a incógnita x, igual a 3 elevado a x, olha o expoente aqui, na forma de incógnita, é a mesma incógnita x, somado com 21. Então, aqui você tem 5 exemplos de equações exponenciais. E a resolução dessa equação exponencial, ela é simples, mas a gente vai ter dois casos. O primeiro caso é quando você tem a igualdade entre dois termos da equação. No caso dos exemplos de 1 a 4, o padrão é base, expoente desconhecido, igualado a um outro número. Então, para você resolver uma equação exponencial, a gente precisa reduzir os dois membros da potência de mesma base e, feito isso, a gente utiliza as propriedades de potenciação já estudadas para adequar a resolução da equação. Quando isso não é possível, a gente utiliza um outro artifício de cálculo. Então, hoje, nessa aula, especialmente, a gente vai utilizar esse tipo de resolução aqui, dos exemplos de 1 a 4. E o nosso primeiro exemplo, mudar aqui a cor, é a equação, chamar aqui exemplo A, 3 elevado a x igual a 27. Olha como é simples. O que você vai observar? Que você já tem uma potência aqui. Nessa potência, a base é 3, certo? E o expoente é x. Do outro lado da igualdade, você vai ter uma potência, tá? Só ressaltando que qualquer número, ele é uma potência. Imagina que, eu tenho o número 73. É uma potência? É
eu vou ter aqui a base 73. Como esse 73 só aparece uma vez, é porque o expoente é 1, certo? Então, é o que acontece aqui com o 27. A base é 27 e o expoente aqui que não aparece é 1. Toda potência que não apresenta o expoente explícito é porque esse expoente vale 1. Sendo assim, o que a gente observa? Como é que eu vou resolver essa equação? Tá difícil? Observa que não é tão simples resolver uma equação exponencial quanto a simplicidade de uma equação simples. Se você tem, por exemplo, uma equação 2x mais 3 igual a 5, o que eu vou fazer nesse tipo de equação? Não é simples? A gente vai isolar o x. Mas como é que a gente isola o x? Separando os elementos. Vou separar aqui quem primeiro? Os elementos que estão ligados por adição e subtração, depois os que estão ligados por multiplicação e divisão. Nesse caso, eu vou separar essa adição. Então, 2x igual a 5. Ó. E o elemento que você está separando, ele vai para o segundo membro da equação e muda de sinal. Só que o sinal que ele muda é justamente o sinal que está ligando ele com aquele termo que você está separando. Então, se eu estou separando o 3 do 2x e o 3 está somando, ele passa para cá subtraindo. Então, fiquei com 2x igual a 5 menos 3, igual a 2. 2x igual a 2. Como eu preciso isolar o x, eu preciso ter x igual a alguma coisa. Só que esse x está acompanhado do 2. E número juntinho de letra, ele é ligado por multiplicação. Então, eu tenho que separar o número da letra, que é o elemento que eu não conheço. Então, esse 2 vai para lá com um sinal trocado. Só que aqui ele está positivo e vai para lá negativo? Não. Ele não vai negativo por quê? Porque o que eu estou separando é essa multiplicação aqui. Então, o sinal que eu troco é o sinal de multiplicação. Se aqui o 12 está multiplicando, ele tem que passar para cá dividindo. Então, você tem x igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é uma divisão, você encontra x igual a 1. Pronto. Então, isso aqui é uma resolução de uma equação simples, certo? Agora, como a nossa equação ela é exponencial, não dá para resolver dessa forma, certo? Por quê? Porque não dá para te separar esses x de forma tão simples. O que você precisa resolver, utilizar para resolver essa equação aqui? Você precisa ter igualdade. Olha, você já tem aqui uma igualdade, tá? Só que nessa igualdade, as bases das potências não são iguais, nem os expoentes. Eu tenho 3 elevado a x igual a 27 elevado a 1. A base da primeira é 3, o expoente da primeira é x, e eles não são iguais aos elementos da segunda potência, que é 27 elevado à primeira. Então, a gente vai fatorar o segundo elemento, certo? Fatorar para quê? Vamos fatorar de forma que aqui surge uma potência de base 3. Por que 3? Porque na resolução a gente precisa ter bases mais simples possíveis. Normalmente a base vai ser um número primo, que já não admite fatoração. Não tem como fatorar mais o 3, ele já está na forma irredutível. Mas se eu pegar o 27, pego o 27 e vou fatorar. E o que é fatorar? É decompor esse número como um produto de fatores, e primos no caso, fatores primos. Como se trata de potenciação, eu espero que esses fatores todos sejam iguais. Então, 27, como ele é ímpar, não dá para dividir por 2, que 2 é o único par que é primo. Então, eu vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 eu divido por 3 de novo dá 3. 3 eu divido por 3, resultado é 1. Quando eu chego aqui nesse resultado 1, eu vou observar duas coisas. Primeiro, quem repetiu. Segundo, quantas vezes repetiu. Então, eu observo que quem repetiu foi o 3. Esse elemento que se repete, ele é a base da potência. A quantidade de vezes que ele repete é o expoente. Olha só. 3 a terceira. 3 vezes 3 vezes 3, 3 a terceira. Então, eu vou voltar para a equação e no lugar do 27, eu vou fazer a substituição pela forma fatorada, que é 3 a terceira. Então, volta lá. A nossa equação é 3 elevado a x. Deixa eu melhorar aqui. 3 elevado a x igual a quem? A forma fatorada de 27, que agora é 3 elevado a terceira. 3 elevado a terceira.
Então, observa que agora você tem uma igualdade de potências. Nessa igualdade de potências, você já observa que as bases são exatamente iguais. Bem, se as bases já são iguais, não há o que se discutir. 3 é igual a 3. E para que essa igualdade seja verdadeira, eu preciso que os expoentes sejam iguais. Então, eu passo a utilizar a igualdade entre os expoentes. Logo, eu tenho que ter x igual a 3. Ou seja, essa igualdade aqui só é verdadeira se o x for igual a 3. Então, eu tenho a solução dessa equação, que é simplesmente o 3. O único valor que satisfaz a condição de igualdade nessa equação exponencial, certo? O segundo exemplo já é a expressão 2 elevado a x menos 15 igual a 16. 2 elevado a x menos 15, ó, exemplo B, 2 elevado a x menos 15 igual a 16. Pronto, novamente eu vou ter uma igualdade, certo? Observando a primeira potência, o que eu vou observar? Que a base vale 2, certo? E que o expoente vale x menos 15. No segundo membro, eu tenho uma potência onde a base é 16 e o expoente que não aparece vale 1. Bem, para que eu resolva isso aqui, eu preciso ter uma igualdade de potências. E o que me resta fazer? Pegar a maior base aqui, que é o 16, e fatorar de forma que eu encontre uma potência de base 2. Ó, o 2 já está aqui na forma irredutível. Então, por isso que eu tomo ele como parâmetro. Não tenho mais como reduzir essa base. Então, eu pego a maior e reduzo para a potência de base 2, fatorando. Pego o 16, vamos dividir por 2. 16 por 2 dá 8. 8 é par, dividido por 2, resultado é 4. 4 é par, dividido por 2, resultado é 2. 2 é par, dividido por 2, resultado é 1. Pronto, novamente, as duas perguntinhas. Quem repetiu? Quem repetiu foi o 2. Quantas vezes repetiu? Foi 4 vezes. Logo, o 16 ele é escrito na forma fatorada como a potência 2 elevado à quarta. Então, eu vou voltar aqui para a equação e vou modificar quem? O segundo membro da equação. Continuo com 2 elevado a x menos 15 no primeiro membro, só que agora ele é igual a quem? É igual a 2 elevado à quarta, que é justamente o 16. Se você multiplica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, não estou alterando nada aqui, só estou utilizando uma outra representação para o 16. Então, observe que, nesse momento, a base da primeira potência já é igual à base da segunda potência. Sendo assim, o que eu faço? Pego os expoentes e faço a igualdade. Por quê? Porque eu preciso que essa igualdade seja verdadeira. E a única condição para que essa igualdade seja verdadeira é que esses expoentes sejam iguais. Então, você pega o x menos 15 e vai igualar aqui com o 4. Olha aí, x menos 15 igual a 4. É uma equação simples. Então, aqui a gente vai utilizar esse procedimento aqui, ó, de resolução de equação simples. De que forma? Isolando o elemento desconhecido, que é a nossa incógnita x. Bem, o x até então aqui ele tem um relacionamento com 15. De que forma? Por subtração. Então, vou promover essa separação aqui do x e do 15, levando o 15 lá para o segundo membro. Nessa mudança, quem é que vai mudar também? O sinal. E o sinal que eu mudo é o sinal que está unindo 15 com o x. Se ele está unido por subtração, ele vai mudar para adição. Então, x igual a 4, que já estava lá. E quem é que está chegando com o sinal trocado? Mais 15. Ó. Aqui ele era negativo, aqui ele é positivo. Por quê? Porque passou pela igualdade, mudou de membro. Sendo assim, eu posso somar os elementos que já são conhecidos. Logo, eu vou ter que x é igual a 19. Prontinho. Está resolvido. E isso me dá que a solução dessa equação é o número 19. Certo? Coisa simples, sem segredo. Basta dominar fatoração e os conceitos de potenciação. Pronto. Esse aqui está ok, esse aqui está ok.
Agora vamos fazer 1 sobre 5 elevado a x igual a 625. Ó, terceiro exemplo, 1 sobre 5 elevado a x igual a 625. Bem, parece complicado porque no primeiro membro você tem uma fração. Só que não é complicado. Basta lembrar que qual é a definição de potenciação? Potência, expoente, produto de fatores iguais, certo? Nós já vimos que quando a potência tem expoente negativo, o que acontece? A gente vai inverter a base. E o que é inverter a base? É mudar a posição de numerador e denominador. Porque todo número eu posso considerar como uma fração. Então, na realidade, a minha base A, ela é A sobre 1, na forma fracionária. Ou seja, todo número tem um denominador 1, se eu quiser a forma fracionária dele. E o meu expoente ele é negativo, menos n. Então, se eu tenho essa forma aqui, ó, A sobre 1, que é qualquer número, o número qualquer que seja o valor de A, se você dividir por 1, ele vai continuar sendo o mesmo número. Sendo assim, se você mudar, inverter a base, você está mudando o sinal do expoente. Então, toda vez que a potência tiver expoente negativo, você vai inverter a base, ó, 1 sobre A, e mudar o sinal do expoente, que agora passa a ser N. Ó, isso aqui tudo é equivalente. Tá legal? Então, ó, inverteu a base, ó, numerador, denominador, e mudou o sinal do expoente. Sendo assim, tranquilidade. Você está nessa forma aqui, ó. 1 sobre 5 elevado a n. No caso, x. 1 sobre 5 elevado a x. Eu vou passar para essa forma aqui, ó. Se eu tenho 1 sobre 5 elevado a x, eu vou inverter a base e mudar o sinal do expoente. Então, aqui, eu vou ter 5 elevado a menos x, certo? Isso vai ser igual a 625. Só que eu ainda tenho que mudar o elemento do segundo membro. Tenho que fazer a fatoração. Então, como é que eu vou fatorar aqui? A minha fatoração agora é do 625. Terminou em 5, ele é divisível por 5. E, além disso, no primeiro membro, você já vem com a dica do número que você vai ter que fatorar. No caso, é o 5. 625 por 5 dá quanto? Dá 125 por 5 vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Então, cheguei no 1, vou verificar quem repetiu. O elemento que repetiu foi o 5. Quantas vezes repetiu? A quantidade de vezes de repetição, a quantidade de repetição corresponde ao valor do expoente, 5 elevado à quarta. Ou seja, aonde você encontrar o 625, você faz a substituição por 5 elevado à quarta. Então, continuando a resolução, ó, 5 elevado a menos x vai ser igual a 5 elevado à quarta potência. Nesse momento, você já observa que há uma igualdade entre as bases. Se as bases são iguais, a sua preocupação agora é somente com os expoentes, ou seja, você desce os expoentes para trabalhar essa igualdade. Descer aqui, ó, o menos x tem que ser igual a 4. Só que você não está em busca do menos x, você está em busca do x. E para mudar esse sinalzinho aqui, que está negativo, basta você multiplicar toda a expressão por menos 1. Multiplicar por menos 1 muda o sinal dos elementos. Então, você vai ter aqui x positivo e do outro lado 4 negativo. Pronto. Chegamos ao final da resolução e isso vai lhe dar a solução, que é simplesmente o número menos 4, que é quem satisfaz a condição para que 5 elevado a menos x seja igual a 625. Certo? Agora temos aqui, já foi. Próximo exemplo, 49 ao quadrado igual a 49 elevado a x. 49 ao quadrado igual a 49 elevado a x. Não, B, C, D. Exemplo D,
49 ao quadrado igual a raiz quadrada de 49 elevado a x. É isso? Só para conferir. Beleza, raiz quadrada de 49 elevado a x. Pronto, aqui você observa que já tem uma semelhança, né? 49. Fatorando ou não, vai dar a mesma coisa. Mas observe o seguinte, o que há de diferente aqui entre as demais? É a presença do radical. Olha aí, a presença do radical. Na potenciação, ela é o inverso da radiciação. Então, toda vez que você tiver raiz quadrada de... Raiz quadrada não. Raiz enésima de um número elevado a um expoente m, isso corresponde a uma potência de expoente fracionário, onde você vai ter aqui o índice, tá? O índice n e expoente m. Nessa relação, o expoente vai ser o numerador da fração e o índice vai ser o denominador. E essa fraçãozinha aqui é o expoente da base A. Então, aqui você vai ter índice, radical, radicando e expoente do radicando. Transformando em potência, o seu radicando vai ser a base, o índice vai ser o denominador e o expoente vai ser o numerador. Então, aqui, a minha potência, ela tem expoente, tem índice 2. Então, olha só, 49 ao quadrado é igual a raiz quadrada, ou seja, aqui o índice vale 2, não precisa aparecer o 2. Toda raiz quadrada, ela não exibe o índice 2. E dentro do radical, você tem a potência 49 elevado a x. Pronto, você vai aplicar essa relação aqui, ó. Transformar em potência de expoente fracionário. 49 ao quadrado vai ser igual a 49. Olha aí, quem vai ser o numerador é o x. Quem vai ser o denominador? O 2. Pronto, 49 ao quadrado igual a 49 elevado a x sobre 2. Nesse momento, nem há necessidade de fatorar o 49. Por quê? Porque as bases já são iguais. Se as bases já são iguais, eu preciso apenas fazer a igualdade entre os expoentes, ou seja, 2 tem que ser igual a x sobre 2. O que isso quer dizer? Que x é um número que, ao ser dividido por 2, vai dar 2. E resolvendo a equação, você vai promover a separação do x e do 2. Como o 2 está dividindo, ele vai passar para cá de que forma? Multiplicando. Então, você tem 2 vezes 2 igual a x. E isso vai te dar que 4 é o valor de x, ou simplesmente x igual a 4. Aqui, quando você muda simultaneamente, não há necessidade de mudar de sinal, certo? E isso vai te dar que a solução ela é 4. É o número que satisfaz a condição para que 49 ao quadrado seja igual a raiz quadrada de 49 elevado a x. Então, esses foram exemplos de resolução de equações na forma aqui, ó, a elevado a n igual a b. Beleza? Sigamos em frente. Até a próxima aula, que será uma resolução de exercícios.